Shalom, queridos, graça e paz. Queria te convidar a abrir comigo em Gênesis 41, versículos de 50 a 52. Feliz de ver o Mário aqui, a família, Deus abençoe, alguns visitantes queridos, que o Senhor abençoe a todos, fale ao nosso coração nessa manhã. Gênesis 41, 50 a 52. Facinho achar Gênesis, viu, gente? Primeiro livro da Bíblia, não tem desculpa, hein? Gênesis 41, de 50 a 52, a Bíblia diz assim: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhes deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Está muito alto, viu, Gui? Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Tem uma outra tradução, é a versão da Bíblia judaica. Eu vou ler o mesmo texto. José, ou Yosef, teve 2 filhos antes que os anos da fome chegassem, nascidos de Osnate, a filha de Potífera, sacerdote de On. José chamou seu primogênito de Manassés, ou seja, causa de esquecimento, porque Deus fez-me esquecer de todas as dificuldades que sofri nas mãos de minha família. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, que significa fruto, pois Deus tornou-me fértil na terra de meu infortúnio. Amém. Vamos orar. Senhor, te pedimos nessa manhã a graça para que possamos compartilhar a Tua palavra de maneira simples, que todos possam entender, mas com a profundidade que Teu Espírito e com o peso que só o Teu Espírito Santo pode produzir em nosso coração. Nós pedimos nessa hora a bênção da cura e a bênção da frutificação da nossa vida na Tua presença. Entregamos tudo em Tuas mãos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre curar para frutificar. Gostaria que você repetisse essa frase. Amém. Curar para frutificar. Essa é a linha do que nós gostaríamos de compartilhar nessa manhã. Eu acredito que o personagem de que vamos falar, que é José, foi um homem com autoridade nessa área. Porque os 2 filhos que ele teve, depois de um longo período de muito sofrimento, de saudade, de tristeza, de injustiça, de opressão, depois de muitos anos em que ele experimenta todos estes infortúnios da vida, e que a princípio a gente fica pensando, como é que o homem bom pode sofrer o mal? Como é que o justo pode sofrer a injustiça? E na verdade, José, a princípio não entendendo porquê de tanta pressão sobre a sua vida, porquê de tanto infortúnio, mas Deus vai conduzindo a sua vida numa experiência exprimida, difícil, de angústia, de tristeza, de perda, de saudade, a uma outra situação cada vez mais grave, e por alguns anos ele se vê aflito, afligido por meio de todas essas questões. Mas Deus levanta a sua cabeça lá na frente, depois de alguns anos, ele sai desse ciclo de infortúnios, e o Senhor lhe concede prosperidade. E nesse tempo em que Deus o levanta, ele gera 2 filhos. O primeiro se chamava Manassés, e o segundo se chamava Efraim. E os 2 filhos, eles falam exatamente do que ele viveu. Porque Manassés tem a ver com esquecer a dor, esquecer o sofrimento. E Efraim significa fruto, frutificar. E então na vida dos 2 filhos de José, nós vemos exatamente aquilo de que nós precisamos. Principalmente você que sofre, ou você que tem uma lembrança de algo que não funcionou, principalmente você que lembra de alguma coisa que tenha sido como uma espada na tua alma, espada no teu coração, para te fazer mal a princípio. Você precisa de Manassés na sua vida. Você precisa de uma experiência de cura,
que cure as suas lembranças, que cure as suas emoções. Você precisa de uma experiência de Manassés, seu primeiro filho, que significa algo que Deus faz por você para curar, para arrancar pelas raízes lembranças, dor, tristeza, angústia, porque essa enfermidade da alma nos impede de frutificar. Quantas pessoas querem frutificar para Deus? Quantas pessoas querem ter um Efraim, que significa fruto, mas não tiveram primeiro Manassés? Quantos querem ter a boca destravada, a língua destravada, quem sabe, para compartilhar um testemunho, para compartilhar algo de fé, algo bom, mas alguma coisa lá dentro parece que te puxa para baixo? Por quê? Você quer ter Efraim, que significa fruto, mas você não teve ainda o Manassés, que significa cura, que significa esquecer, esquecer a dor, esquecer o martírio, esquecer a aflição. Por isso nós precisamos dos dois, e o primeiro é Manassés. Então repita de novo: curar para frutificar. Você quer ser curado para frutificar? Amém? Mesmo que você não saiba toda a história de José, mas só o que nós acabamos de compartilhar nessa introdução já é suficiente para você entender que José sofreu muito, foi apartado da família e experimentou toda sorte de injustiça por 13 anos de provação. Isso basta. Quando ele teve o primeiro filho, ele deu o nome de Manassés, que significa causa de esquecimento, porque Deus fez-me esquecer de todas as dificuldades que sofri nas mãos de minha família. Por que nas mãos de minha família? Porque foram seus próprios irmãos quem o venderam, que o arrancaram das mãos do pai e o venderam como escravo. Seus irmãos, irmãos de sangue, que viviam com ele. Ele precisava de Manassés, precisava esquecer o que os irmãos haviam feito contra ele. Mas nesse nome, porque Deus fez me esquecer de todas as dificuldades que sofri nas mãos de minha família, em primeiro lugar eu gostaria de falar, já que estamos falando sobre curar para frutificar, em primeiro lugar eu quero falar sobre os processos da cura. Curar para frutificar. Quais são os processos da cura que precisamos ter para que verdadeiramente a nossa vida frutifique? Em primeiro lugar, o nome que ele dá é: Deus me fez esquecer. Para que você possa ser curado, você precisa ter uma experiência com Deus. Diga: eu preciso de uma experiência com Deus. Você não precisa de uma experiência com uma apostila. Você não precisa de uma experiência com um retiro. Embora o retiro possa ser um instrumento, embora a apostila pode te conduzir, mas se você tiver uma apostila, tiver um retiro, tiver um templo, tiver um culto, mas nada disso te levar a ter uma experiência com Deus, você não pode ser curado. A cura, em primeiro lugar, é resultado de uma experiência com Deus. E como a gente ora pelos filhos da gente, como a gente ora pela esposa da gente, como a gente ora por nós mesmos: Deus, eu preciso ter uma experiência contigo. Para José poder chegar e dar um nome para Manassés: Deus me fez esquecer. Ele está querendo dizer o seguinte: de que não foi o pedido de perdão dos irmãos que o ofenderam que fizeram com que ele fosse curado. Será que você entende o que eu quero dizer? Que quando José deu o nome de Manassés, Deus me fez esquecer, ele estava a quilômetros de distância dos seus irmãos. Seus irmãos não tinham chegado para ele para pedir perdão, para se retratarem. Não! A experiência que José teve foi uma experiência que ele teve de ter com Deus, no íntimo de uma relação com Deus. Não dependia de um pedido de perdão, não dependia de rever os irmãos. Ele pôde rever os irmãos depois disso, alguns anos depois,
ou algum tempo depois, não muito tempo depois, mas algum tempo depois, mas naquele momento ele já podia dizer: Deus me fez esquecer. Isso quer dizer que para que eu possa ser curado na minha vida de memórias, de lembranças, de traumas, de ofensas sofridas, eu não dependo do outro que me peça perdão. Eu dependo de uma experiência que eu tenho com Deus. Até porque algumas pessoas que te ofenderam nem estão mais aqui, já partiram. E se você se condicionar a um contato pessoal com esta pessoa, você nunca será curado. Você precisa de uma experiência com Deus. Filhos que hoje já estão numa certa idade e que sofreram abuso do pai, mas o pai já morreu. O que fazer? Deus te faz esquecer. Deus te faz esquecer, porque você não precisa do ofensor na tua presença, você não precisa do agressor que te peça perdão, você precisa de uma experiência com Deus. E essa experiência eu gostaria que você começasse a buscar a partir de hoje. Se no final dessa mensagem nós tivermos uma convicção de que você vai sair desse culto motivado a buscar uma experiência com Deus, de algo que você ainda não entendeu, que você não compreendeu no teu coração, mas se você sair daqui com uma chama no teu coração dizendo: eu vou buscar a cada dia uma experiência de cura, porque eu acredito que não consigo me relacionar bem com meus filhos, porque eu tenho uma trava na minha vida em relação aos meus pais, eu não consigo fluir em relação às novas gerações, porque a lembrança da ofensa, da agressão é forte no meu coração. Eu preciso de uma experiência com Deus. O Manassés é gerado em meio a uma experiência com Deus, porque senão nós vamos fazer vítimas, porque nós somos vítimas de outros, e esses outros foram vítimas de outros. Precisamos encerrar esse ciclo de vítimas, precisamos encerrar esse ciclo de tragédias, precisamos de um Manassés, que a princípio seja resultado de uma experiência com Deus. Deus me fez esquecer. O nome de Manassés, além de uma experiência com Deus, ele está falando de um trabalho. Olha só que interessante, porque Deus fez-me esquecer de todas as dificuldades que sofri nas mãos de minha família. Numa outra tradução está dizendo que Deus me fez esquecer do trabalho. Diga: trabalho, dificuldades. Saudade dá trabalho, tristeza dá trabalho, angústia dá trabalho, sofrer injustiça dá trabalho. Manassés tem a ver com trabalho. Manassés tem a ver com dificuldade. Nessa hora, querido, o que você precisa para você viver bem o seu Manassés? Você precisa de uma experiência com Deus, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, você precisa discernir a razão das dificuldades. Por que Deus te fez chorar? Por que Deus te permitiu sofrer? Por que algumas coisas na sua vida parece que foram arrancadas de uma hora para outra, sem dar tempo de você dizer adeus? Todas essas coisas falam de trabalho, todas essas coisas falam de dificuldade. Mas você deve entender que esse trabalho e essas dificuldades pavimentam o caminho do Efraim que vai vir. Discernir as dificuldades, discernir os trabalhos,
Deus não arranca nada de mim que não se utilize disso para produzir na minha vida algo muito melhor e algo muito mais excelente. Deus não arranca nada de mim, Deus não me faz passar pelo trilho do estreito e do sofrimento, sem que Ele tenha em mente produzir em mim, ou gerar em mim, algo que esteja relacionado a Efraim. E Efraim significa fruto. Enquanto preparava essa mensagem, pedi ao Senhor que me desse um texto bíblico, além dos que foram mencionados. E o Salmo 119, versículo 71, diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Repita após mim: foi-me bom. Mais uma vez, diga bem alto: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse. Diga de novo: para que aprendesse os teus estatutos. Amado, não tem coisa melhor para imprimir, para estampar na tua alma os valores de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus. Não tem coisa melhor do que o fogo da provação, que faz queimar e que estampa na tua vida, de tal maneira que você possa dizer: aquele período foi um período de lágrimas, aquele período foi um período difícil, de espera e de angústia, mas qual o propósito de Deus? Estampar no teu coração uma experiência com a palavra, uma experiência com a palavra, uma experiência com o próprio Deus. Por isso que o nome de Manassés traz em si, em primeiro lugar, uma experiência com Deus, porque é Deus quem me faz esquecer. Mas o nome de Manassés traz em si algo implícito, que houve trabalho, e que houve dificuldade, e não foi pequeno, ou não foi pequena. Mas quando você começa a discernir que talvez Deus tenha lhe tirado alguma coisa, ou alguém, e aquilo para você foi por demais custoso, mas Ele está tão somente pavimentando o caminho para algo melhor. O nome de Manassés fala de uma experiência com Deus, fala sobre um discernimento das dificuldades, dos problemas, mas o nome de Manassés também tem a ver com perdão. Deus me fez esquecer, ou Deus me fez perdoar os meus agressores antes que eles me pedissem perdão, antes que eles merecessem o meu perdão, antes que eles merecessem alguma coisa, porque a questão agora não é mais o que eles são, ou o que eles fizeram, ou o que eles deixaram de fazer. A questão agora é quem eu sou. A questão não é o quanto eles merecem, a questão é o quanto Deus trabalha no meu coração de tal maneira que eu possa dar, independentemente de se eles merecem. Porque a questão não é o merecimento deles, a questão é o que o Deus fez no meu coração para que eu fosse livre. Porque sem que Manassés seja vivido de uma forma intensamente, nunca haverá Efraim. E eu sempre, quando tenho a oportunidade de ministrar, eu digo o seguinte, baseado no que a palavra de Deus diz, que você nunca pode se tornar refém de ninguém. Você nunca deve se tornar refém de coisa alguma na sua vida. Você tem que ser livre. Deus te dá autonomia para você ser livre. Se o outro te pediu perdão ou deixou de pedir, não interessa. Aquilo não vai fazer diferença. Porque a fonte de onde emana o esquecimento e o perdão, ela foi construída, ela foi aberta no teu ventre, no teu interior, e é do teu interior que fluem rios de águas vivas. Eu não dependo do outro,
E eu não vou dar porque o outro merece. Porque perdão tem a ver com isso. É para dar. Perdão significa para dar. E quando eu dou, eu não vejo se o outro merece ou não. Deus me fez esquecer. E esse esquecimento tem a ver com perdão. Manassés tem a ver com perdão. Essa manhã, queridos, antes de entrarmos em Efraim, será que a gente não precisa descarregar o nosso coração? Vamos fazer uma sessão do descarrego aqui no bom sentido? Vamos descarregar, vamos descarregar o nosso coração nessa manhã. Eu queria que você discernisse isso, porque às vezes o nosso coração vai ficando tão pesado, a gente lembra de uma pessoa, ai meu Deus, eu não consigo pensar coisa boa, dele ou dela. Senhor, eu não consigo. Sabe por quê? Porque o coração vai ficando sobrecarregado, o coração vai ficando pesado. E por falta de discernimento do estado da nossa alma e do estado do nosso coração, Deus quer nos dar Efraim, mas enquanto Manassés não estiver maduro, não vem Efraim. Eu preciso perdoar. Eu preciso me aproximar. Eu preciso conversar. Eu preciso esquecer. Mas esquecer de boa. Esquecer de verdade. Esquecer com tudo que eu tenho. A ponto de, se tiver de comer à mesa, eu posso comer à mesa. Não há problemas. Mas para você chegar nesse nível, você precisa de uma experiência com Deus. Não é com um livro. Não é com uma apostila. E não é com um culto. É uma experiência com Deus. Vamos limpar o coração. Manassés vem primeiro. Manassés vem primeiro. A cura vem primeiro. A restauração do coração vem primeiro. A restauração das lembranças, da memória e dos traumas vem primeiro. É o primogênito. É o primeiro carro, mas não é o mais importante. O mais importante é Efraim. Por que o mais importante é Efraim? Quinta-feira, nós vamos falar sobre Gênesis. Então venha na quinta-feira. Na quinta-feira passada, falamos sobre a Bíblia e a atualidade. Vamos montar a apostila e entregar para todo mundo que vier. Mas quinta-feira vamos começar sobre Gênesis. Sabe por quê? Porque terminou e algumas pessoas falaram: pastor, isso tudo foi uma bênção. Mas foi difícil, pastor, entender algumas coisas. O estudo foi uma bênção, mas percebi que é difícil entender algumas coisas. Então o que a gente vai fazer? Vai começar do começo. Vai começar das origens. Vai começar do Gênesis. Eu quero ver você aqui. Diga para o seu vizinho: eu quero ver você aqui. E se você fala com ele, é porque você vai estar também. Então diga para ele: quero ver você aqui quinta-feira. Então não seja incoerente. Você está chamando, é para você estar aqui. Quinta-feira, nós vamos falar sobre Gênesis. E é lá em Gênesis que nós vamos encontrar Jacó, que é o avô, abençoando Manassés e Efraim. A mão direita tinha que estar sobre Manassés, que é o mais velho, e a mão esquerda tinha que estar sobre Efraim, que era o mais novo. Mas na hora H, Jacó trocou as mãos e abençoou primeiro o segundo, e abençoou depois o primeiro. Deu mais importância a Efraim do que a Manassés. Sabe por quê, queridos? Porque o mais importante é o fruto. Efraim significa fruto, frutificar para Deus. Mas por que vem Manassés primeiro? Porque sem perdoar, sem esquecimento, não há como frutificar. Mas às vezes nós ficamos em sessões eternas de cura, e de cura, e de cura, e nunca nos vemos curados. Porque às vezes ser curado é gostoso, né?
massageia um pouquinho o nosso ego, fala das nossas injustiças, fala das nossas lembranças, e a gente quer passar a vida inteira em Manassés, e não sai dos congressos de cura, ou das reuniões de cura, porque a gente quer, de alguma forma, que alguém fale a nossa alma. Mas entenda que Jacó trocou as mãos e deu mais importância a Efraim, porque o mais importante é frutificar. Manassés veio primeiro, mas ele vem para pavimentar o caminho, para abrir o caminho, para que você possa ser uma bênção para Deus. Por que os cultos de cura e de libertação são cheios e as vigílias são vazias? Porque todo mundo quer Manassés, mas nem todo mundo quer Efraim. Vamos inverter isso? Vamos ser curados de verdade e erguer a cabeça e dizer: chegou a hora da maturidade, chegou a hora da frutificação para Deus. Aí vem Efraim. Efraim significa fruto, que é o que Deus espera da sua vida e espera da minha vida. Quem sabe você pergunte assim: pastor, eu queria muito frutificar para Deus, mas nem sei o que é frutificar para Deus. E fico olhando para a vida de José, e foi tão fácil José frutificar. Sabe o que ele precisou para frutificar? Ser um canal. Se você olhar bem o que José fez, ele não fez coisas complicadas. Ele teve sonhos, Deus deu a ele sonhos, e ele foi um canal para compartilhar os sonhos. Ele foi um canal para fazer tão somente o que Deus colocou no seu coração, nada mais do que isso. Foi um canal. Diga: para frutificar, eu tenho que ser um canal. Para você ser um canal, Deus te manda primeiro Manassés. O Manassés é um desentupidor de cano. Manassés é um roto-router, não sei se ainda tem esse nome, que eu lembro das propagandas de quando pequenininho, quando eles tinham aquelas máquinas que vinham para desentupir as coisas que estavam entupidas. Por quê? Porque o objetivo é que aquilo seja um canal livre, por onde possa passar o que tiver de passar. E no nosso caso, passar o que é de Deus, passar o amor de Deus, passar a alegria de Deus. O que é o fruto do Espírito na minha vida, se não tão somente ser um canal da alegria de Deus, canal profética de Deus. Eu não preciso ser nada, com quanto Deus seja tudo. E se Ele é tudo, o que Ele quer de mim é que eu seja tão somente um canal livre e desobstruído. E é por isso que Deus deu a José sonhos. José, estou te compartilhando sonhos, só isso. Eu não quero que você faça muita coisa. Viva esses sonhos, compartilhe esses sonhos. Deixa eu trabalhar na tua vida através do Manassés, das dificuldades, das lutas e do perdão. Mas eu quero que você gere Efraim. Efraim significa frutificar. Para frutificar, meu querido, você precisa ser um canal só. Sabe como é que por meio de José Deus salvou o mundo todo? Só foi preciso Deus dar um sonho a José de 7 vacas gordas engolidas por 7 vacas magras, ou de feixes de trigo abundantes sendo engolidos por 7 trigos mirrados. Só isso. José, vai vir 7 anos de grande fartura, armazena tudo que você pode armazenar, para que nos tempos de escassez, você possa abrir os celeiros para o mundo. Só isso. E José administrou essa visão, porque ele era um canal limpo, porque ele era um canal
desobstruído. Meu querido, se você buscar ter uma experiência com Deus, basta uma palavra de Deus na tua vida para mudar a tua profissão, para mudar o seu ministério, para mudar a sua relação de família, para mudar os próximos anos da sua vida. Se você tiver uma experiência com Deus, sendo um canal limpo, vivenciando o que é ser Manassés, esquecer, perdoar, entender o motivo das dificuldades, só isso. Você vai entender o que é ser Efraim na sua vida. Pronto para frutificar, ser um canal limpo, desobstruído, para que você possa frutificar para Deus, você precisa ser um semeador. Levante a sua mão, querido, diga bem alto: a partir de hoje, eu serei um semeador. Continua repetindo: porque Deus multiplicará tudo que Ele me der e que eu souber compartilhar. Amém? Nós ouvimos do pastor Ariovaldo Ramos um dia essa frase, aliás, desse púlpito ele falou: Deus multiplicará tudo o que tiver de ser compartilhado. Tudo que é para dividir, tudo que é para repartir, tudo que não vem só para você, mas que você entende que Deus lhe deu para compartilhar, para dividir, para repartir. Tudo que é para dividir, tudo que é para compartilhar, tudo que é para repartir, Deus multiplicará na sua mão. E José, para frutificar, ele foi um semeador. O que ele fez em 7 anos? Ajuntou para ele? Não. Ajuntou para a casa dele tão somente? Não. O que ele fez durante 7 anos? Ele pensou com a cabeça de Deus, ele não pensou com a cabeça de homem. Deus viu o mundo em necessidade e compartilhou essa visão a alguém que estava disposto a armazenar, não para si, mas a armazenar para o outro. Aí você começa a frutificar. Quando você entra numa escola de psicologia para ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro. Mas quando você entra numa faculdade de psicologia, pensando nas mazelas da alma da sociedade, e se deixar compadecer pelo estado de alma das pessoas, então mais do que ganhar dinheiro, você vai servir o mundo. É isso que faz toda a diferença. O que faz com que um paramédico, na porta de um hospital, vendo uma pessoa cambaleando, como eu vi num vídeo, cambaleando e chegando na porta do hospital, e caindo e passando mal, e chega o paramédico, olha para a pessoa, dá uma mexidinha nela e vai embora, não se importa com ela. E dá a volta no quarteirão, as pessoas se aproximam daquela pessoa, e vem de novo o paramédico e olha, e não faz nada por ela. Ele simplesmente estudou para ganhar dinheiro. Ele não foi um semeador. Ele não fez importando-se com o outro. E está sendo condenado agora por causa disso, no país dele. Porque ele tinha condições de socorrer e não fez. Saiu com a mão no bolso, como se aquilo não tivesse nada a ver com ele. Sabe o que faz com que você frutifique, meu amado irmão? É quando você entende que Deus multiplica tudo o que é para ser repartido.
E foi isso que José entendeu, e foi por isso que ele pôde ser usado, por isso que ele pôde gerar um menino chamado Efraim, porque ele entendeu que aquilo tinha que ser dividido. Às vezes a gente quer o filho para a gente, e não entende que Deus nos dá filhos para ser para o mundo, para as pessoas. Vá servir, vá abençoar, vai ajudar, vai curar, vai ser um semeador. Quero muito que Deus fale ao seu coração nessa manhã. É tão interessante ver o que acontece depois com esse Efraim. Tem muita coisa que a gente podia passar sobre isso, mas hoje não é um estudo bíblico. Mas Efraim passa a ser, das tribos de Israel, fora Judá, a tribo mais importante. E foi essa tribo que liderou as 10 tribos que foram semeadas no mundo. Sabe, no período do cativeiro, quando elas vão e não voltam mais? Por quê? Porque Deus usou a tribo de Efraim, ou usou as 10 tribos sob a liderança de Efraim, para quê? Para serem uma semente no mundo. Deus abriu mão de 10 tribos e ficou com 2. Ele abriu mão de 10 tribos, para quê? Para que essas 10 tribos pudessem ser semeadas na terra. O que isso quer dizer? Está aqui em Oséias 2, versículo 23. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Por que Deus semeou Efraim no meio das nações? Para que as nações pudessem ser devolvidas para Deus. Por que Deus semeou as 10 nações, as 10 tribos no meio das nações? Para que hoje eu e você pudéssemos ser o fruto que Deus colhe para servi-lo e para adorá-lo. Deus semeou o que era dele, para que ele pudesse ter de volta, de uma forma multiplicada, do meio das nações, eu e você e todas as demais nações que hoje servem ao Senhor. Mas por que Deus pôde fazer isso com Efraim? Porque Efraim significa fruto. E esse fruto é gerado depois de Manassés. E vai ser assim na sua vida. Se você se deixa curar, você vai começar a frutificar. Por onde você estiver, você vai ser um canal limpo. Deus vai falar com você. Você vai aconselhar algumas pessoas. Você vai consolar outras tantas. Você vai ajudar financeiramente, talvez, outros que precisarem. Você vai ser um semeador de coisas boas. E o que vai acontecer? Daqui a alguns anos você vai olhar para trás e perceber que tudo aquilo que você fez foi uma semente que transformou vidas e famílias e cidades. Mesmo que você não tivesse pretensão de que isso acontecesse, mas Deus vai fazer isso através da sua vida. Você vai ser um semeador. E a sua própria vida vai ser uma semente que Deus vai plantar onde Ele quiser plantar. Diga, antes de Efraim, vem Manassés. Então eu gostaria de orar com você nessa hora. Quero chamar todas as pessoas que querem frutificar, mas que primeiro precisam esquecer. Primeiro precisam perdoar. Quero chamar a todas as pessoas que querem frutificar para Deus, mas que primeiro precisam vencer os traumas, as lembranças.
Mesmo que você não tenha vindo aqui à frente, Deus está falando com você no lugar onde você se encontra. Pai querido, eu quero te agradecer por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Porque é o Senhor quem nos faz esquecer de todas as dificuldades que sofremos nas mãos de alguém. Talvez alguém tenha intentado mal contra nós, mas o Senhor se utilizou deste mal para produzir algo bom e algo que pudesse ser frutífero em tuas mãos. Por isso, com base neste entendimento de que nada acontece por acaso e de que o Senhor se utiliza do mal para fazer o bem, um mal não promovido por ti, promovido talvez pelas más intenções, pelos corações malignos, invejosos, ciumentos, mas entendemos que tudo isso faz parte de um trabalhar do Senhor na nossa vida. É nessa hora que o nosso coração se abre mais uma vez. Nessa hora, ó Deus, que estamos desejando gerar Efraim, mas entendemos que primeiro precisamos de Manassés. Vamos adorar o Senhor com este hino de cura. Enquanto cantamos, deixa o Espírito de Deus produzir a cura de que você necessita nesta hora, em nome de Jesus. Sara a minha dor, toca na ferida com as tuas mãos, abraça o meu coração. Pai, tu és o médico dos médicos, oh, Pai, tu és o médico dos médicos, que enxuga as minhas lágrimas e me faz viver um milagre da fé. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. La, la. Cura-me, Senhor. Senhor, Senhor. A minha dor, toca na ferida com as tuas mãos, abraça o meu coração. Pai, tu és o médico, aleluia. Pai, tu és o médico dos médicos, que enxuga as minhas lágrimas e me faz viver o milagre da fé. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor.
Deixa o Espírito Santo agora fazer derramar sobre a sua vida o bálsamo. Cremos que o Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer algo para além daquilo que a gente imagina. Mas para isso você precisa realmente desejar. Deseje esse momento como sendo uma oportunidade de destravar algo no teu coração, para desobstruir totalmente as vias da sua alma e do seu coração, para que o Espírito possa fluir com alegria, com paz, com amor, com bondade. Talvez você não entenda exatamente o porquê daquilo que possa ter lhe acontecido, mas nessa hora você vai se entregar totalmente ao Senhor, desejoso de uma experiência, porque Manassés e Efraim são resultado de uma experiência com Deus, são resultado de uma aproximação do coração de Deus. Eu creio, Senhor, eu te peço agora, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do meu irmão, da minha irmã. Se o nosso coração tem sido afligido por pensamentos ruins, por ressentimentos que vão e voltam, que chegam, que saem, depois voltam de novo, nós te pedimos nessa hora, Deus, a oportunidade de termos uma experiência contigo, Senhor. Uma experiência contigo, Senhor. Ó Deus, se nessa hora a gente tem percebido que algumas raízes de amargura, de ressentimentos em relação a algumas pessoas começam a crescer, vem com teu fogo agora, Senhor, e começa a queimar e arrancar pelas raízes toda amargura, todo ressentimento. Nós nos arrependemos, ó Deus, pelo tempo que nós gastamos durante o dia para pensar no que é mal, naquilo que torna o nosso rosto fechado e a nossa alma escura. Nós te pedimos perdão agora, ó Deus. Restaura-nos, restaura o nosso coração, limpa o nosso coração. Te pedimos, Senhor, uma experiência contigo. Te pedimos uma experiência contigo, Senhor. Perdoa-nos, ajuda-nos a esquecer, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a dar, mesmo quando o outro possa não merecer. E quem de nós merece? Quem de nós é merecedor de alguma coisa? No entanto, o Senhor nos perdoou, sendo nós ainda transgressores e iníquos. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Deus, oh Deus, limpa o nosso coração, limpa o nosso coração, limpa o nosso coração, limpa o nosso coração, Senhor, limpa o nosso coração, Senhor, limpa o nosso coração, porque entendemos que primeiro vem Manassés, depois vem Efraim, primeiro esqueço, depois eu dou frutos. Primeiro eu perdoo, depois eu frutifico. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Querido, eu queria que você tivesse a oportunidade de orar com alguém, mesmo que você agora não se sinta tão à vontade para fazer isso, mas eu queria dizer que é muito importante quando você ora por alguém, é muito importante quando você se aproxima de alguém para interceder em favor desse alguém. Ajude essa pessoa a perdoar, ajude essa pessoa através da sua oração a esquecer, ajude essa pessoa
a destravar, a desobstruir as vias por onde vai fluir a frutificação de Deus. O médico dos médicos, que enxuga as minhas lágrimas e me faz ver o milagre da fé. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Toca na ferida com as suas mãos. Abraça meu coração. Tu és o médico dos médicos, que enxuga as minhas lágrimas e me faz ver o milagre da fé. Cura-me, Senhor. Depois de Manassés vem Efraim, e Efraim significa fruto. Eu quero ser uma árvore frutífera em tuas mãos. Eu quero ser um semeador. Eu quero ser, ó Deus, em tuas mãos. Eu acredito que essa igreja está se colocando assim em tua presença nesta manhã.
porque queremos que o Senhor nos cura, para que sejamos um fruto bendito em tuas mãos, um fruto para a sociedade, um fruto para a família, um fruto para a cidade, um fruto para as nações. Oh Senhor, cura-me, Senhor. oh Senhor, faz de mim, Senhor, uma árvore frutífera. Faz de mim, Senhor, um ramo frutífero. Cura-me, Senhor. Faz de mim, Senhor, um ramo frutífero. Cura-me, Senhor. Levante a sua mão, levante a sua mão. Diga como José: eu quero ser um ramo frutífero. Diga mais uma vez, como José: eu quero ser um ramo frutífero. Dê a mão pro seu irmão, vamos cantar isso juntos. A árvore é o Senhor, eu sou apenas um ramo frutífero nas mãos do Senhor. Dê a mão pro seu irmão, vamos cantar de novo esse hino, e que o Senhor ministre cura e frutificação em nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, sara a minha dor, toca na ferida com as suas mãos, abraça o meu coração. Dos médicos, Aleluia. que enxuga as minhas lágrimas, que me faz viver o milagre da fé. Cura-me, Senhor. Cura-me, preparamos para cantar do início, você vai ser curado à medida em que você manifestar amor e perdão em relação às pessoas. Eu quero que você tenha liberdade agora de se mover entre os irmãos, abraçar quantos você puder abraçar e declarar o seu amor, declarar o seu perdão, declarar o desejo de ser um ramo frutífero na vida do seu irmão, na vida da comunidade, na vida da igreja, na vida da nação.
milagre da fé. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Aleluia. Bem forte esse aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de receber a honra, a glória. E é dele que emana o espírito de vida, de cura e de restauração. Aleluia. Aleluia. Senhor, obrigado por essa manhã. Que a tua igreja seja conduzida na paz, na saúde, no shalom. Que a graça que há em Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a igreja hoje e sempre. Amém, amém. Vão na paz.